caso de assédio sexual envolvendo o ator José Maier e da figurinista Su Tonani, da Rede Globo, ainda tem desdobramentos em todo o país. Também uma denúncia de agressão no Big Brother Brasil ganhou as manchetes nas últimas horas e um participante foi denunciado na Delegacia da Mulher. Sobre estes assuntos, a gente conversa agora com a assessora jurídica da ONG Temes, Lívia Zanata, e a jornalista integrante do Grupo Gêmeos, Pamela Stocker. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Bom, vamos começar entendendo, primeiro o caso Zé Maier, tá? Para a gente começar, o caso mostra que ainda há uma cultura machista, né? A Pamela já esteve aqui outras vezes, a gente discutiu a respeito, o que leva pessoas como o próprio José Maier, né, a cometerem isso. O que me chama a atenção é que ele dá uma declaração falando: levei 60 anos para aprender isso, sabe? Será que é só quando a coisa fica exposta para a opinião pública é que as pessoas começam a refletir, entre aspas? Levou 60 anos e teve que ser denunciado para aprender isso, né? Que fique bem claro. Então, acho que no caso do José Maier, tem duas coisas importantes da gente observar, né? Primeiro, a relação de poder dele em relação à pessoa que foi assediada. Ele é um ator famoso, sempre fez papel de galã, né? Está há muitos anos nessa posição de galã da Rede Globo e tudo mais. E a segunda coisa que a gente tem que observar seria o recorte etário, né? José Maier tem quase 70 anos. A gente não pode deixar de lado pensar que a masculinidade foi construída por muito tempo em cima desse estereótipo do macho, né? Do homem que precisa abordar a mulher de alguma forma, que se não falar nada não vai ser homem o suficiente. Então, José Maier provavelmente foi construído dessa forma, como muitos homens foram construídos na nossa sociedade, né? Dentro de um preceito de masculinidade que pressupõe que o homem precise assediar a mulher para ser homem. Sim. Né? Então, essa primeira desconstrução e o fato dele ter se posicionado pedindo desculpas e ter feito essa carta de desculpas é muito importante nesse sentido. Né? Continua sendo muito errado o que ele fez, continua sendo desprezível o que ele fez com a figurinista, né? Mas o fato dele ter escrito essa carta e ter admitido, ter percebido e trazido a público isso, né, é muito importante no contexto que nós vivemos hoje. Sim. Para que se perceba de que não é mais possível viver dentro desses preceitos de masculinidade do século passado. Né? O mundo mudou e o José Maier vai ter que mudar junto com ele. Eu quero que, antes da Lívia participar e falar aqui com a gente, lembrar que você de casa pode participar com comentários e perguntas para as nossas convidadas através do WhatsApp 99588-2374, 99588-2374. Mande a sua participação que a gente repassa. Lívia, por favor. Sempre lembrando, então, também que juridicamente o assédio sexual, assim como o estupro, são crimes, são tipificados na lei penal como crimes contra a liberdade sexual. E que, infelizmente, essa é uma realidade que muitas mulheres enfrentam, né? A Organização Internacional do Trabalho tem um levantamento de que, no mundo, 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual. E o ambiente de trabalho é um local em que isso acontece muitas vezes. Então, normalmente, é um superior hierárquico que pratica esses atos, né? Que constrange a pessoa, a mulher, a ter relações sexuais. Mas, na verdade, isso pode acontecer também com um colega de trabalho. E a Justiça do Trabalho já tem entendimentos de que isso se configura também em assédio sexual, que não é hierarquizado, né? Então, a importância, assim, da denúncia desse caso, né, para que outras mulheres se encorajem, porque quando uma mulher denuncia, ela já superou várias barreiras, né? Sim. Principalmente a barreira social, que é o que a Pamela está falando, que é a construção do que é ser masculino, do que é ser feminino e de colocar a mulher num papel de corpo como objeto, de um corpo que pode ser tocado, de um corpo que pode receber um assobio na rua. Então, no trabalho, isso fica muito mais complicado no momento que tu enfrenta uma situação de um superior hierárquico e tu não sabe a quem recorrer, né? Então, a denúncia desse caso mostra que, sim, a gente tem que levar isso adiante quando isso acontece, que existem as instituições públicas responsáveis, Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho, enfim, denunciar, fazer um boletim de ocorrência, procurar as delegacias especializadas da mulher. Mas também demonstra que é uma questão social, uma questão estrutural na sociedade brasileira, que é o machismo, né? Que normalmente diz que essa mulher que sofre violência, que a culpa é dela, né? Que ela
enfim, que é mídia, que ela... Então, normalmente, a reação do público é culpabilizar a mulher e não... E sentir pena do homem. No caso do José Maier, mas ele vai afetar a carreira dele, mas esse tipo vai acabar com a carreira dele, né? Esse tipo de reação pública. Sim. Né? Hoje o Brasil pune. A gente sempre diz, o Brasil é um país que não pune, que as leis existem, mas não há... A pena não é aplicada. Hoje, dá para a gente dizer, seja na esfera do trabalho, na esfera civil, o Brasil é um país que pune esse tipo de... A denúncia vai adiante. A denúncia de um crime sexual, com certeza, vai adiante, né? O problema é se chegar a ter o acesso à justiça, ter o acesso a meios de denúncia, Sim. ter provas, porque na justiça do trabalho, enfim, quando é assédio moral, por exemplo, que não é um crime atualmente, mas existem outras formas de criminalizar, a injúria, por exemplo, né? Mas o assédio moral em si, tu precisa ter provas, então... fotos, e-mails, vídeos, áudios, né? Hoje a gente tem uma série de ferramentas, tecnologias que nos auxiliam nisso, assim, a constituir prova. Essa é a importância. Mas mais que isso, além não também focar tanto na questão, a responsabilização, por exemplo, desse caso que a gente está comentando, uma responsabilização administrativa que tem uma grande repercussão, né? A suspensão por tempo indeterminado do ator. Sim. Então, esse tipo de responsabilização também é importante, né? Que as instituições públicas e privadas assumam sua E responsabilidade. é justamente nesse assunto que eu vou entrar agora. A Rede Globo em si, né? Ao assumir e cometer o ato, o que os movimentos esperam da Rede Globo, ou esperavam, a gente tem aqui um exemplo da manifestação de colegas né, do Zé Maier, que participam em diversas esferas da Rede Globo. Claro que a gente vê, por exemplo, a Cissa Guimarães ali, tem uma expressão porque está na tela todo dia, a gente consegue reconhecer, mas tem outras ali que estão em diferentes, né, setores da Rede Globo. A Rede Globo é uma empresa gigantesca que emprega muita gente. Sim, a própria Rede Globo, é importante a gente sublinhar que esse caso já estava registrado no RH da Rede Globo há mais de 2 meses. E ele só veio à tona quando a figurinista publica no blog da Folha a sua acusação, né, o seu depoimento, então, contando o que aconteceu. Então, sim, a Rede Globo pune o ator José Maier, isso é importante, que ela tenha se posicionado, mas ela só se posicionou após a repercussão do caso, né? Após o engajamento dessas mulheres que também trabalham lá, né? E fazem a campanha, mexeu com uma, mexeu com todas, então se engajam nessa campanha em apoio à Suslin, e também porque o caso ganhou mídia, né? Então há uma pressão dos movimentos sociais também em cima da Rede Globo para que ela faça algo. O que você vai fazer? Ele vai responder criminalmente, sim. A gente sabe que a justiça no nosso país, infelizmente, ela é mais lenta do que a gente gostaria. Então, o que a Rede Globo vai fazer enquanto instituição para punir este homem, né? E aí a Rede Globo decide afastá-lo, né, por tempo indeterminado e tudo mais. Mas que fique demarcado que isso só aconteceu após a manifestação de vários grupos, né, de vários movimentos sociais e da mobilização das próprias atrizes e colegas de trabalho da Suslin após o ocorrido. Quer completar, Lívia, antes da gente passar para a tela aqui? Nesse caso, totalmente de acordo assim, com a Pamela, de que a sororidade, que a gente chama, né, das outras mulheres que provavelmente já passaram por situações parecidas, né, de dar coro a essa voz, porque está numa relação desigual. Está numa relação desigual socialmente, está numa relação desigual naquele ambiente de trabalho, né? E essa agressão, ela ocorreu na frente de várias pessoas. Pessoas viram, né? Pessoas ouviram e isso reforça a questão de ser naturalizado, né? Sim. Porque naquele momento não foi feito nada, não teve nenhuma reação a isso, né? Inclusive, foi num tom de brincadeira que foi encarado, né? Mas, na verdade, é isso que a gente tem que ver. Vamos voltar no tom, vou deixar aqui para primeiro atender o nosso telespectador, mas essa questão do tom é importante. Bom, oi, eu sou o Jober, de Gravataí, e tenho uma pergunta. Seja bem-vindo, Jober, ou Jober, desculpa se eu errei o nome. O homem não pode ficar medo de tentar um romance e ser acusado de abuso sexual. É um pouquinho no que eu vou entrar no tom agora nessa questão. Vamos adiantar para outra questão, já que eu tenho essa engatilhada, vou pedir para o Guilherme aqui, ó. Há mulheres que assediam, nesse caso, elas são sujeitas às mesmas punições? Agora a gente está entrando um pouco nessa questão do tom e também, por exemplo, né,
caso haja um interesse. Eu vou relatar aqui o que está aqui para ver se a gente entende melhor. A partir do que foi divulgado na imprensa, o assédio teria dado de forma verbal e também no momento em que ele tocou na figurinista. Vocês acabam mensurando isso, nesses casos? Tem um grau, por exemplo, mais ou menos elevado nessa questão, em ser um assédio verbal ou um assédio com toque mesmo, né? E a gente poder entender, no momento que, por exemplo, um homem ou uma mulher tem interesse em outra pessoa, né? Como é que a gente pode tipificar ou classificar isso de assédio ou não, para que as pessoas entendam e não comecem a misturar as coisas? Pode começar, Pamela. Eu vou deixar essa parte da tipificação para a Lívia, já que ela Sim. é da área do direito, né? E Perfeito. vou entrar mais na pergunta do Joubert, ou Isso. Joubert, não sabemos, de Gravataí. Isso. Eu acho que quando a gente vai falar sobre assédio, a gente precisa falar sobre consentimento. Né? Então, é um raciocínio muito simples, né? Não precisa ficar com medo. Ai, será que eu estou assediando? É uma questão de consentimento, de se colocar no lugar da outra pessoa também, né? Vamos pegar o caso do José Maier como exemplo, então, já que a gente está falando mais sobre ele. O José Maier, segundo relatos da Suslin, várias vezes assediou ela verbalmente antes de tocá-la. Né? E em todas as vezes que José Maier assediou ela se posicionou firmemente dizendo que não estava interessada. Não, eu não quero, não, eu não estou à vontade, né? Não. E ele continuou, né? Continuou assediando ela verbalmente, não levando a sério aquele não que ela dizia a ele, né? E chegou ao ápice, então, de tocá-la, né? Colocou a mão sobre os órgãos genitais da Suslin, que é um absurdo. Na presença de outras duas mulheres, o que é mais absurdo ainda. Né? Então, o que faz esse homem se sentir autorizado a fazer isso? Em frente à negativa dessa mulher. Né? Então, é isso, não precisa ter medo. O assédio é muito claro. Né? As pessoas não se sentem à vontade de serem invadidas na sua privacidade. Eu acho que isso, colocando-se no lugar da outra pessoa, a gente já consegue resolver. E depois é isso. Tem uma pesquisa bem interessante que a gente estava falando, né, Lívia, antes de entrarmos aqui, do Tink Olga, que é uma ONG feminista que trabalha com essas questões do assédio. A pesquisa se chama Chega de Fio-Fio. Foi feita com mais de 7 mil mulheres de todo o Brasil, né? E dessas 7 mil mulheres, 99,6% delas disseram já ter sido assediadas em algum momento da sua vida, né? Dessas 99,6%, 86% disseram que não ficam à vontade recebendo esse assédio verbal. Né? Então, que seria o que alguns homens vão chamar de elogio, né? Ah, mas foi só um elogio. A partir do momento que essa mulher não se sente à vontade frente a esse elogio, ele deixa de ser um elogio e passa a ser um assédio. Né? Então, se você não conhece a mulher, não sabe se ela está à vontade com você, não fale nada, né? Não elogie, não assedie essa mulher. Porque o que acontece? Tem dois comportamentos que vão resultar, né, das mulheres que, para não receberem esse assédio, elas acabam moldando o seu comportamento. Né? Um grande número de mulheres acaba tendo que, por exemplo, antes de sair de casa, trocar de roupa para não sofrer o assédio. Então, veja bem, né? Uma coisa que para um homem é algo impensável. Vou ter que ir ao supermercado, acho melhor eu botar uma calça, né? De repente, se eu for de saia, pode acontecer de eu ser assediada. Veja o quão absurdo é isso, jogo de né? futebol, por exemplo. Vou para o estádio de futebol, que roupa eu vou colocar? Sim. Venho aqui para a Ubra TV, vou andar de trem, que roupa eu vou colocar para andar de trem? A gente precisa fazer esse tipo de raciocínio, né? Às vezes com o parceiro também. Se tem um namorado, você vai assim pro jogo. O cara reage dessa forma, né? Já colocando o discurso machista em ação. Agora, para tipificar isso e até mesmo separar entre homens e mulheres, no caso, na hipótese ali que foi levantada. Não, com certeza, se há uma mulher que pratique assédio, a tipificação não tem esse recorte de gênero, mas o que acontece na prática, e é isso que a gente enfrenta muitas vezes quando vai falar de violência contra a mulher, sempre vem a pergunta, a violência é da mulher contra o homem. Sim. Mas quem mais sofre violência no Brasil? Quem morre em relação a gênero no Brasil? Né? É a mulher pobre, é a mulher negra, mas é a mulher, não é o homem em si. As pesquisas estão aí para mostrar que a discriminação de gênero ela tem essas consequências. Então, esse caso, inclusive, assim, chegou ao ponto de ele colocar a mão numa parte íntima dela, a gente pode discutir também se não seria estupro.
né? Porque assédio sexual é constranger alguém a ter relações sexuais, né? Mas o estupro também poderia ser... Porque o estupro não é só conjunção carnal, né? Sim. O estupro, ele é ato libidinoso também. Então, na verdade, o que está por trás disso, antes da tipificação penal, é entender por que a sociedade age assim, por que os homens agem assim, por que eu não tenho liberdade de andar na rua como eu quero, com a roupa que eu quero, sem ser assediada, né? Então, algo muito importante aí que vem antes, que está na educação das pessoas, né? Está discutir gênero e orientação sexual nas escolas, né? Se o homem é assediado, vou te dizer que eu pressuponho que o homem que vai ser assediado vai ser o homem homossexual, com uma orientação sexual não padrão da sociedade, digamos Sim. assim, né? Muito mais do que o homem heterossexual. Então, tem esses recortes que complexificam a situação, né? Há também o Ministério Público do Trabalho fala que quem mais sofre no ambiente de trabalho é a mulher negra, né? Então, há formas de pertencimento também nessa situação de violência que são muito piores para mulheres que estão em situações de desigualdade, né? Que a sociedade coloca em situações piores. Então, eu diria assim que concordo totalmente com a Pamela que o parâmetro disso é o consentimento. Sim. Né? E que a gente tem que mudar uma cultura aí, muito mais do que aprovar leis, muito mais que a cultura passa também pela educação, pela nossa mentalidade. Vamos mais uma vez para a tela, o Rafael de Viamão diz assim, ó, eu mesmo já sofri cantada de mulheres na rua. Não seria assédio também? Se um homem faz cantada a um outro homem e esse homem não quer nada, não seria assédio também? Aí já levanta a questão das relações homossexuais também, ou homoafetivas. Essas são as hipóteses que o Rafael levanta. Claro que seria assédio também, né? A diferença, Rafael, é que, por exemplo, quando tu sofre uma cantada na rua, tu até talvez fique lisonjeado com isso. Porque tu certamente não vai temer essa mulher que te assediou. Quando uma mulher sofre uma cantada na rua, existe uma série, é muito mais complexo, né? Porque a gente sabe que existe uma série de crimes contra a mulher que são cometidos a partir, talvez, de uma simples cantada ou de um simples elogio. Quando eu recebo uma cantada na rua, eu tenho medo. Eu tenho medo de ser assediada, eu tenho medo de ser estuprada, eu tenho medo de ser seguida até a minha casa, né? Então, é muito diferente. Essa é a complexidade, né? Essa é a diferenciação que a gente precisa fazer. Eu não vou ficar lisonjeada porque eu estou com medo, né? E, de repente, o Rafael simplesmente achou legal. Ou achou estranho porque não é algo comum, porque não é algo corriqueiro, né? Então, acho que a gente tem que fazer essa demarcação aí, antes de fazer essa diferenciação, antes de colocar tudo dentro de um mesmo balaio. Bom, agora eu vou avançar num outro caso mais recente, né? Outro caso que aconteceu no Big Brother, quando a participante Marcos teria encurralado e intimidado a namorada Emily, né? Esse caso deve ser tratado também como um crime e agressão, como está sendo tratado, né, nesse momento. O caso é extremamente recente, meninas. Sim. Com certeza, agressão, assim, esse caso em si, eu vi um vídeo na internet, assim, não acompanho o programa, mas vi incidentalmente um vídeo de que eu vejo a cena, né, e aí já não é, a gente não tem assédio, a gente tem violência psicológica, Sim. violência física, né, enquadramento na Lei Maria da Penha. Porque a violência ela não é só física, ela é psicológica, ela é moral, enfim, ela é de diversos âmbitos. Então, e aí vem são pessoas próximas, né, no programa. Sim. E a gente estava conversando que a maioria desses casos não é realizado o assédio, a violência contra a mulher, não se dá com pessoas desconhecidas. A maioria dos casos se dá com pessoas conhecidas dessa mulher. Então, sim, familiares, né, o companheiro, o marido. Então, é preocupante nesse sentido, porque então não adianta mudar a roupa para sair na rua. Então não é, né? Na verdade, tu não está protegida, tu está desprotegida dentro da tua própria casa, dentro daquele ambiente que tu considera seguro. Ó, infelizmente está acabando, mas então para fechar em cima desse caso, até para a Pamela participar também, dá para dizer que essa cultura do machismo ela é tão naturalizada que um dos fenômenos que a gente está levantando é que ele continua mesmo, nas pesquisas recentes, sendo favorito a levar o prêmio do Big Brother. Né? Sim, a gente vive numa sociedade onde o machismo está institucionalizado, né? Que tem muitas consequências. Por exemplo, das mulheres não denunciarem.
Sim. quando sofrem esse tipo de assédio ou esse tipo de abuso, né? Ou de naturalizarem. Quando a gente vê, por exemplo, numa programação de televisão, essa cena violenta que a gente tem em foco ali dele apontando o dedo na cara da mulher, a própria cena é violenta por si só, a gente olha para essa cena de forma naturalizada. Né? Se a gente tentasse mudar, né? Será que uma mulher apontando o dedo na cara dele passaria assim naturalmente também, como essa cena está passando? Então, a gente precisa continuar discutindo isso. Sim. Agradeço mais uma vez por vocês estarem abordando aqui, né? Mais uma vez essa temática do assédio. Lamentavelmente, eu diria isso. Lamentavelmente. Mais uma vez. Eu vou ficar com essa cena final e vou deixar a tua provocação para os nossos telespectadores. Vamos inverter a cena. Se fosse o contrário, como a gente interpretaria essa representação nesse momento, né? Meninas, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindas. Lamentavelmente, a gente tem que voltar no assunto, mas enquanto as coisas não mudarem no país, nós vamos voltar a essa discussão. Sejam sempre bem-vindas. Obrigada.